Olá, bem-vindos ao canal Afetive-se. Eu sou Silvia Delsec e hoje vou falar sobre uma abordagem, um tema bastante interessante, que são os cuidados paliativos ao paciente terminal, sob uma perspectiva histórica, conceitual, prática e legal. Então vamos poder abarcar um pouquinho, vou dar algumas pinceladas para que nós possamos entender o que é o cuidado paliativo, qual é a intencionalidade da criação dele. Mas voltando ali no histórico, né, quando a gente fala da historicidade, né, do cuidado paliativo, apesar de na época não receber esse nome, né, existe uma profissional que se chama Cicely, que foi a precursora, né, desta modalidade de atendimento. Cicely Saunders. Cicely Cicely foi enfermeira, assistente social, médica. Baseada em todos esses cuidados, lá na década de 50, no século 20, Cicely via, quando ela estava prestando o atendimento, as demandas, as necessidades de apoio que cada indivíduo tinha com a sua patologia, né, que eram pacientes que tinham, já tinha sido... o médico já tinha delimitado que ele não tinha nenhuma chance, nenhuma perspectiva mais de tratamento, de cura. Então vieram os cuidados paliativos como uma nomenclatura para dar seguimento a: se eu não tenho cura, eu tenho possibilidade de ter qualidade de vida. Então eu quero ter qualidade de vida até o último dia que eu puder estar, né, consciente, né, orientado, poder estar falando, poder estar me mobilizando, realizando as minhas atividades até um momento que eu possa estar na dependência de outrem. Mas os cuidados paliativos iam para além disso, né? Voltando na Cicely, a Cicely não só foi enfermeira e assistente social, como em um dado momento ela se machucou. E quando ela se machucou, ela fez medicina para ela poder, né, continuar enriquecendo, diria eu, esse tratamento, esse cuidado, né, essa assistência prestada ao paciente, independente da modalidade que o paciente viesse a ter. Então, a Cicely foi uma grande pesquisadora em saúde, talvez uma das iniciáticas, uma das pessoas que fizeram um movimento, né, dentro das pesquisas relacionadas aos pacientes terminais, pacientes graves. E não menos significativo que a Cicely, ainda a Cicely Saunders, ela criou o primeiro hóspice. O que era isso? Então, ela teve uma grande amizade enquanto ela estava trabalhando. Ela fez uma amizade com um paciente e cuidou desse paciente porque ele não tinha ninguém por ele, ele morava sozinho na cidade onde ela estava. E esse paciente disse a Cicely que ela ficasse com as finanças que ele tinha, que não eram muitas, mas que era possível ela comprar uma janela para o hóspice que ela desejava naquele momento criar. E posteriormente, né, e nesse momento, esse paciente acabou evoluindo para um estado que ele não estava bem, ele estava já muito triste, né, já estava com uma situação mais agravante, e ela estava sempre com ele, estava sempre cuidando dele. Até que chegou um momento em que ele disse para ela: Cicely, eu gostaria que você fizesse algo para mim. E ela prontamente disse: pois não, eu posso fazer uma leitura, eu posso te ajudar de alguma forma.
E ele respondeu para ela, né? Eu gostaria que você contasse o que passa na sua mente nesse momento. Por quê? Porque quem está do outro lado, ele está perceptivo, ele está nos vendo. Ele está vendo o profissional de saúde do lado oposto, né? Que esse profissional de saúde também tem sentimentos, também tem percepções, também tem variáveis, né? Um dia você está alegre, outro dia você está triste, e você vai também entristecendo com as possibilidades de perdas que você vai tendo, ainda mais com uma relação de amizade que eles tinham feito, que era muito, muito íntegra, muito bonita. Então, fica aí uma reflexão a respeito disso, né? Falando de Saunders, né, na Cicely Saunders, não menos significativo, Saunders criou, então, em 1967, o primeiro hóspice, foi o primeiro hóspice chamado St. Christopher's. Ele existe até hoje, e ainda até hoje, né, existem outras comunidades que são de extrema relevância para os cuidados paliativos a nível mundial. Para além da Cicely Saunders, existe também uma pessoa que foi muito importante, né, dentro do seu trabalho, que foi uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela é muito conhecida no meio, né, da psicologia, e eu tenho alguns livros dela, como, por exemplo, Experiências Contemporâneas sobre a Morte e o Morrer. Depois eu deixo nos descritivos embaixo, né, se alguém tiver interesse em conhecê-lo. Aí ela tem também o Viva Agora, né, e Além da Morte. Daí eu tenho O Túnel e a Luz, que é mais um livro dela maravilhoso, são reflexões essenciais sobre a vida e a morte. E tem, por último, até um fechadinho aqui, um fininho, que é A Morte, um Amanhecer, né? Mas tem outros livros também da Elizabeth Kübler-Ross, uma pessoa muito sensível, né, que teve contribuições dentro da sua área de atuação, que era a medicina psiquiátrica, fazendo acompanhamento dos pacientes vulnerabilizados em hospitais, em suas casas. Ela tinha uma dedicação enorme também para com eles, e foram elas, né, que fizeram o movimento precursor dos cuidados paliativos. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a Organização Mundial de Saúde, ela define cuidado paliativo como sendo uma abordagem que melhora a vida dos pacientes e seus familiares, né, na prevenção do alívio do sofrimento, né, da dor, do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação correta, né, e tratamento da dor e de outros problemas que porventura ele venha a ter, como problemas físicos, psicossociais e espirituais. Veja, esse conceito é um pouco amplificado. E aqui eu deixo uma ressalva quando nós falamos disso, porque nós estamos falando de cuidados, estamos falando do conceito de cuidados paliativos, aonde ele engloba, né, diversos profissionais. Aqui estamos falando de multidisciplinaridade, estamos falando de médico, enfermeiro. Claro, qual é o profissional que o paciente é cuidado todos os dias pelo paciente, e você vai estar presente com ele na dinâmica do atendimento. É o enfermeiro. É com o enfermeiro que ele vai contar, ele vai se abrir mais, ele vai interagir, né? Então, o enfermeiro acaba sendo uma ponte para fazer a interlocução com os demais profissionais tão significativos, tão relevantes quanto o médico e o enfermeiro. Há exemplo do psicólogo, há exemplo de que necessita-se também o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, né, porque eles têm dificuldades inúmeras, né, são dificuldades na demanda de mastigação, de musculatura, né, de audição. Então, assim, talvez aqui
houvesse a competência também do educador físico para poder aliviar, poder fazer um movimento, ajuda. E o conceito, né, quando eu estou falando desse conceito e dos profissionais, eu também estou falando da necessidade desse paciente exercer de fato essa qualidade de vida. Eu não posso, e a qualidade de vida do paciente e dos familiares. Por quê? Porque a partir do momento em que o médico delimita a família, que não há uma possibilidade, uma chance de você ter um processo de cura, né, e você vai ter então um movimento de ajuda para manter a qualidade de vida, né, abarcada, né, na expectativa de que esses profissionais vão te dar apoio, vão estar ali inseridos nesse contexto, engloba a família, que está chocada. Então, ali faz parte já imediata do psicólogo, dele estar junto com o enfermeiro, junto com o médico, né, definindo diretrizes no atendimento e dando apoio e tentando entender as fases que esse paciente está, porque ele vai passar por várias fases, né? Elizabeth Kübler-Ross descreveu algumas fases, né? A gente não vai entrar nisso hoje, mas assim, existem várias fases que ele pode estar dentro do quadro evolutivo dele. Ele vai estar vivenciando fases, às vezes, de negação, às vezes de raiva, né? Não vou delimitar isso, porque a gente tem mais coisas aqui também para falar. Mas com relação à praxis, né, a prática do atendimento, né, eu faço minha ressalva, como eu disse anteriormente, face aqui. De 1950, né, de lá para cá, né, toda a necessidade, a demanda que existe, né, do atendimento ao paciente, hoje a gente tem trabalhos acadêmicos, trabalhos significativos em relação à palavra cuidado paliativo. Existe um trabalho que foi feito em 2020, uma publicação feita pela Cielo, né, que ela foi feita para países, era mundial, mas foi países sul-americanos participaram e norte-americanos, entre eles o Brasil e o México, aqui dos sul-americanos, e Estados Unidos e Canadá. E essa pesquisa, no Brasil, teve 19,1% de participação na pesquisa, ou seja, de trabalhos em que constava a terminologia cuidado paliativo. Né? Ou seja, estamos vendo sobre isso, né? Estamos vendo se está indo bem ou se estamos entendendo coisas que estão faltando. E também nesse trabalho foi visto que nós temos em torno de uma perspectiva, né? Já esse trabalho é de 2020, veja, não é de 2024. Nós temos em torno de 800, se eu não me engano, 800, quase 900 mil pessoas com demandas em cuidados paliativos, ou seja, já tínhamos em 2020. Daí eu questiono, né, quando eu vejo a parte legal e coloco aqui a respeito dela, né, o Conselho Federal de Medicina trouxe de lá de 1973 até 2011, foi quando ele teve seu enfoque nas especialidades, né, do médico paliativista. Então existe um médico chamado médico paliativista. Só em 2011 que o Conselho Federal de Medicina, né, pela resolução do Conselho do SES, ele determinou as diretrizes curriculares dentro da graduação de medicina para que existisse, então, a disciplina de cuidados paliativos, para que os médicos pudessem, né, ter uma formação
né, dentro do curso de graduação, nos 6 anos em que ele vai estar realizando a graduação, que ele tivesse uma abordagem que eu achei muito significativa e importantíssima, trabalho com ela, né, que é uma abordagem holística. Ou seja, quando eu vejo esse paciente, eu tenho que lembrar da saúde integrativa. Por quê? Porque a abordagem holística, ela diz respeito à resolução, incentiva nessa resolução, que é a resolução de 2006, essa diretriz, ela norteia, né, e incentiva a formação de médicos que possam oferecer cuidados holísticos, abordando não apenas cuidados físicos, emocionais, sociais e espirituais dos pacientes. Ou seja, estou tentando, né, ajustar todas as necessidades humanas básicas, né, e a mais, né, que daí entraria Maslow, né, nos descrevendo a pirâmide de Maslow, quais são as outras demandas, né? Mas eu estando lá embaixo, doente, fragilizado, eu já estou com a minha primeira parte da pirâmide de Maslow, né, deturpada, ou seja, eu sou doente, né? Então não tenho como executar algo que seja da minha realidade, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais realizar coisas. E além disso, essa formação, ela exige também o alívio do sofrimento, ou seja, ela dá importância para o alívio do sofrimento e da melhoria de qualidade de vida do paciente com doença grave ou terminal, que pode, né, evoluir e pode ter dor, que eu posso ter dificuldade motora, eu posso ter dificuldade de deglutição, eu posso ter que usar sondas, eu tenho vários quesitos que podem acontecer comigo e eu preciso do apoio logístico do profissional competente, né, dos profissionais, porque quando a gente fala em cuidados paliativos, emergem vários profissionais, a equipe multidisciplinar e, né, nesse quantitativo que a gente está falando aqui, isso acaba sendo complicado para a gente poder ter profissional suficiente que atenda, levando em consideração que se você tiver um paciente grave em casa, né, eu tive essa experiência, né, mas a minha profissão me permite atendê-lo de forma diferenciada, me permitiu. E quem não tem, né? Aí ele depende da demanda da unidade básica de saúde. Estamos dentro de uma capital e quem não está num ambiente onde tem uma unidade básica de saúde próxima. A unidade básica de saúde, como se diz o nome, é para ações básicas em saúde. Portanto, se eu tenho um paciente que precisa de morfina, vamos dar um exemplo, precisa de morfina em bomba infusora, né? Eu tiro ele do alta, eu não, né? Mas o médico da alta hospitalar, ele encaminha ele para casa e ele tem dores, né? E as dores não são pequenas. Eu preciso de um procedimento tecnológico que depende de uma bomba infusora, depende de requisitos e aparatos tecnológicos. Não necessariamente a obrigatoriedade de quem está na unidade básica de saúde saber manusear e também ter o equipamento, né? Então, e veja que existem fragmentações do SUS, né? Porque o SUS ele faz parte desse contexto, ele autoriza e ele corrobora com a necessidade da demanda de você ser assistido pelo SUS, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem as dificuldades que são de logística mesmo, de várias coisas. E outras é assim, te dou, o médico deu alta, eu vou para casa, né? Recebi a notícia em que eu não tenho uma possibilidade de cura. Mas isso não significa, mesmo em pleno século XXI, ano de 2024, não significa que eu vou ser acompanhada,
pelo médico assistente que estava lá comigo. Eu serei acompanhada se eu voltar até ele e não ele até mim. Então, existe uma fragmentação do cuidado, né, e uma fragilização do paciente. E pior, né, aquele que está ao lado, né, cuidando, ele tem uma dificuldade imensa em entender e saber como lidar com o paciente. Veja, eu estou lidando com uma pessoa que é meu familiar, que eu amo, e que vai morrer em algum período. Não há data, não tem tempo, não há temporalidade, mas há a possibilidade dele ser assistido se eu o levar até o hospital. Mas caso contrário, sou eu que vou cuidar dele. Como vou cuidar? Porque assim, quando existem serviços específicos para, por exemplo, a oncologia, ela tem um trabalho imenso e ela faz todo o protocolo, ela faz as orientações, né, tanto de enfermagem, médica, nutrição, todos os profissionais, né, vão dar esse suporte na hora da alta hospitalar. Porém, quando a pessoa vem para casa, né, com essa condição, né, quem está com ela agora passa a ter o medo, a dificuldade de comunicação, né, ela posiciona às vezes o paciente, né, o familiar em vitimização, porque querendo ou não, né, eu não tenho muito mais coisas para fazer e isso vai virando, né, um bloqueio. Então teria que ter o médico, teria que ter o psicólogo, teria que ter ter os profissionais para irem dando esse apoio, essa assistência e dando continuidade para que ele possa ter a finalização de seus dias, né, sejam lá quantos forem que ele possa ficar, né, sendo cuidado. Lembrando, né, quero lembrar que além da abordagem que eu fiz, eu quero lembrar o seguinte: não podemos, né, limitar o cuidado paliativo sendo ao paciente oncológico. O cuidado paliativo ele é destinado a qualquer, né, isso está inclusive está nessa pesquisa, né, ele está destinado, conforme o Sistema Único de Saúde determina, para todos os pacientes crônicos. Quem são pacientes crônicos? Os pacientes cardiopatas, ou seja, eu posso ser cardíaco, posso ter tido um infarto e me manter vivo, né, não morri, mas eu tenho que ter uma condição de segurança, de informação. Eu tenho angina, né, eu tenho crise anginosa, eu preciso de medicação, eu tenho crise de dor. Então, qual é esse paciente? O paciente neurológico, o paciente que teve AVC, pacientes que tiveram alguma intercorrência mais severa, né? Pacientes com aneurisma de aorta abdominal, né, que fica em casa, né, muitos anos. Não há profissionais suficientes para serem atendidos. Então, essa demanda que está ressaltada nessa pesquisa, que são desses, né, essa demanda lá de 2020, perdão, são lá 800, quase 900 mil, né? Claro que agora são mais. Por quê? Porque não temos um capital humano em saúde suficiente para dar conta de atendimento no extra-hospitalar. Nem no intra-hospitalar. O intra-hospitalar já está complexo, quem dirá no extra-hospitalar. Quem dirá a equipe multidisciplinar, né, a famosa equipe multidisciplinar, que dentro do hospital, né, existe. Né, nos hospitais de grande porte, por exemplo, você sempre vai ter uma equipe multidisciplinar que um vai poder interagir com o outro e vai estar ali dando, né, subsídios de informações, de prescrições, de atendimento ao paciente. Mas, fora isso, né, temos que pensar que não se está tendo porque para trabalhar na área da saúde, você tem que amar. Não é ali a pessoa fez
medicina, fez enfermagem, fez fono, físio e tá tudo bem, amanhã ela vai para lá receber, né, o que eles recebem, que é vergonhoso, né? Não vamos entrar nessa seara. Bom, revisando aqui, acho que não me esqueci de nada, mas caso tenha esquecido, né, e alguém quiser contribuir, por favor, coloque nos comentários, né? Deixo, né, como finalização, né, a minha despedida. Para quem entrou mais tarde assistir, eu sou Silvia Delsec, do canal Afetive-se, um canal que tem e visa divulgar, disseminar, né, conhecimentos acerca do luto, e os cuidados paliativos estão inseridos dentro, né, fazem parte de pacientes que são pacientes às vezes graves, pacientes terminais, e nós temos que estar lembrando de cuidá-los, né? Se você ficou com alguma dúvida, tem no meu Instagram um redirecionamento para fazer parte, para poder acessar o meu Linktree. Então tem meu contato direto por lá, né? Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe com alguém que você acha que pode ser interessante, que possa gostar dessa temática, poder se aprofundar um pouquinho mais, e curta, né? E se inscreva no nosso canal para que a gente possa estar, né, sempre distribuindo mais conteúdos relevantes para todos vocês. O meu muito obrigado e até o próximo em muito breve. Obrigada.